Então vamos. Olá para todo mundo. Então, já estamos aí no ar, né? Não? Ah, nunca aconteceu. Igual quando a gente brocha, né? Nunca aconteceu. Nunca. Isso nunca aconteceu comigo. O celular está igual. Mas não tem problema, sabe por quê? O caçador Ricardo. Olha lá o Ricardo. O Ricardo está gravando. Olha ele ali, tá vendo? Agora a gente está tecnológico, me encheu de tecnologia aqui. Estão vendo o bichinho aqui, ó? Estou com o microfone aqui, ó. Oi, Paula. Então não tem problema, porque se não gravar, a gente vai colocar por aí, no YouTube, no Facebook. A aula passada já está tá todinha, né, por causa do Ricardo, né? O Ricardo fez uma edição legalzinha, vocês têm que ver, tudo bonitinho. Tá no YouTube a aula passada, todinha. E amanhã eu acho que a Franciele vai colocar no Facebook. Não sei como ela vai colocar, porque tem 1h30, né? Mas ela vai colocar em algum lugar. Mas quem quiser assistir já está lá no YouTube, certo? E quem perdeu essas 3 últimas aulas, ou 4, poxa, foi uma pena. Porque foi um dos assuntos mais importantes do Bhagavad Gita. Difícil de entender, exige uma reflexão depois, sabe? Mas aonde a gente tem que chegar é naquilo ali. Existe algo além daquilo, um ponto além daquilo. Mas a gente não vai abordar esse ponto, acho que até o final do Bhagavad Gita não. Então, quem perdeu, assiste pelo menos a última no YouTube. Entra lá no YouTube, é o último vídeo que está lá postado. É Om Tat Sat. Depois de um tempão eu coloquei esse vídeo no YouTube, né? Um tempão que eu não ponho vídeo lá. Então é isso. Tem 1h30 de vídeo lá. E hoje nós vamos começar um assunto novo. Mas vocês pensaram nesse tema da aula passada? Pensaram das 3 últimas aulas? Aquilo é para a gente pensar o tempo todo. A gente não entende logo de primeira, não. A gente fica com aquilo aqui no arquivo. E aí, todo dia a gente faz aquele minuto de meditação. Aos poucos vai caindo um download, assim, um download muito lento. Para algumas pessoas o download é mais rápido, para outras é mais lento. Mas o download vem, com certeza. Mas não vem sem esforço. Não vem sem esforço. O único esforço que eu pedi é meditar 1 minuto por dia. Meditar sobre o quê? Sobre aquele assunto, o assunto das 3 últimas aulas. Quem sou eu? Quem é Deus nessa história? Qual é a minha essência? E aí fecha os olhos, fica numa posição confortável e espera, relaxa a mente e espera a resposta do universo. E a resposta não virá. Não virá. Isso é só um exercício para a gente ir moldando a nossa mente para o raciocínio transcendental. Qual é o raciocínio transcendental? Nós vimos nas últimas aulas, né? Tem a consciência da separação versus a consciência da união. Então a gente tem que aprender a raciocinar na separação e aprender a raciocinar na união. A meditação vai moldando a nossa mente para raciocinar com a consciência da união, a consciência do yoga. O que é a consciência da união? Foram as últimas aulas. Mas hoje, nesse novo assunto, eu acho que de agora em diante eu sempre vou falar sobre consciência da união versus consciência da separação. Assim eu vou acelerar um download da gente, sabe? Beleza? E uma pergunta, vocês fizeram 1 minuto de meditação todos os dias? Fizeram? Pode falar sim ou não? Fizeram? Fale a verdade. 1 minuto todos os dias. 1 minuto é muito rápido, não é?
Essa que eu expliquei agora aqui. Eu faço há mais de 20 anos patrocínio na CIN, Sociedade Internacional de Meditação. Naquela época ainda era em Copacabana, depois passou para Tijuca, não sei mais. Eu sei que já tem mais de 20 anos que eu faço essa meditação. Essa meditação Eles me deram um mantra que é meu só, né? Eles dão para cada aluno, quando eles fazem o curso, dão um mantra. certo. E também proíbe a gente falar o mantra para qualquer pessoa. Ah, tá. A gente tem que gravar na mente. E eu já estou há mais de 20 anos fazendo essa meditação. Melhorei muito, eu achei. Olha. Melhorei muito. Você gravou o mantra, tá gravadinho, né? Tá decorado o mantra, né? O mantra está decorado. Tá, ótimo. Que maravilha. Então siga um exemplo aí tchau, bom trabalho aí para vocês. Siga o exemplo aí do Carlos Cunha, que faz há mais de 20 anos. Ele acha que é 20 anos, talvez seja 20 mil anos. Mas, não, 20 mil anos não é um espírito velho, não. Antes fosse, 20 mil anos é um espírito, também não é novinho, um espírito de 20 mil anos. Mas a gente tem que fazer realmente todos os dias. É uma musculação para a mente. Só para recordar, é uma meditação. Navegando nisso desde o Antigo Egito. Desde o Antigo Egito? Desde o Antigo Egito. Eu não cheguei a detalhe, mas depois eles me disseram que eu fui cardeal na Espanha, na época da Inquisição, mandei muita gente para a forca. Para forca? Naquele época, eu era forca ou era evasivo, né? Aham. No tempo da Inquisição na Espanha. Depois disso, eu me meti em magia. Magia? Aí está na magia até hoje. Lá no Frei Luiz eu dirigi o trabalho de contrafeitiçaria. Ah, viu? Está na magia. Maravilha. Olha, viu? Já sabemos um pouco da sua história. Quer dizer que viu? Então você é um espírito velho já. É. O Egito faraônico, né? Antes de Cristo, assim, legal. Então, pô, viu? Que maravilha. E ser cardeal no tempo da Inquisição, já vi quantos anos? Século IV, né? É. No tempo da Inquisição. E mandei muita gente para a rua, para desejar, para matar também. E quando os Frei Luiz escalaram o pessoal para fazer a contrafeitiçaria, os 8 ou 10 médios, eles disseram que nós todos não estávamos fazendo favor, não estávamos pagando o karma que nós fizemos coisa pior nas vidas passadas. Ah, é? Aí que me disseram que eu dirigia trabalho de feitiçaria. Agora nessa eu fiz de contra-feitiçaria. Ah, tá. Foi contra, entendi. Assim eu comprei uns 3 ou 4 livros de feitiçaria Aham, para poder fazer o trabalho direito. aham, E os livros que falavam de feitiçaria branca e feitiçaria preta. aham. Olha, viu que maravilha. Quanta história a gente tem, né? Então a gente não conhece, mas a gente já tem muitas histórias, né? E agora estamos aqui juntos, né? Que maravilha, né? Um tempão a gente se encontra aqui, viu? O mundo dá volta e estamos juntos. Isso é muito bonito. E vamos trabalhar juntos. Essa meditação que a gente está falando aqui é passiva. Vocês se lembram disso, né? Uma meditação passiva. A gente relaxa a mente e espera a resposta. E isso é uma meditação passiva. A ativa é: vou meditar para a paz do mundo. Vou visualizar uma chama violeta em cima de mim. Isso tudo eu estou fazendo uma coisa ativa. Estou raciocinando e criando coisas mentais, entendeu? Isso é uma meditação mentalmente ativa. A nossa é passiva. A única parte ativa é: eu quero meditar sobre a minha essência, o meu verdadeiro eu. O que é isso? Em sânscrito é What's porra is that? Aí acabou a parte ativa. Agora a gente entra na parte passiva. Espera a resposta. Espera a resposta por 1 minuto. Esse ato de esperar a resposta
vai moldando a nossa mente de forma diferente, tá bom? Porque a gente está acostumado a solucionar os nossos problemas do dia a dia raciocinando. Isso é legal, isso não é bom, isso aqui não é bom. A gente vê as vantagens e desvantagens, a gente raciocina e vamos na nossa reta. Fazendo esse exercício, a gente vai começar a solucionar os nossos problemas do dia a dia, não só raciocinando, mas uma outra coisa vai acontecer na nossa mente. A gente parece que vai ver a solução. E é por ali. É estranho o que vai acontecer com a nossa mente. Basta 1 minuto de meditação por dia. E a gente vai começar a solucionar os nossos problemas de modo diferente. E vocês vão ver que as coisas vão dar mais certo. Geralmente a gente raciocina que é por ali. Depois de um tempo de prática mental com a meditação passiva, a gente raciocina que é por ali, mas na hora a gente vai para cá. E é ali que dá certo. Entendeu? Não tem nem como explicar. É algo diferente do pensamento. Parece que na hora a gente vislumbra. Algo vem na nossa mente. Por que algo vem na nossa mente? Porque a gente está treinando todos os dias a algo vir na nossa mente. E vem mesmo. Ah, não vem não. Então faça um exercício. Sabe por quê? O único exercício que a gente faz é o de raciocinar. A gente entra na escola, raciocina. Os nossos pais nos ensinam a raciocinar. A escola só nos ensina a raciocinar. Então a gente desenvolve muito esse lado do cérebro. Só isso. A gente tem que desenvolver uma outra parte. É só isso. Esse exercício é só para isso. Desenvolver essa outra parte do cérebro. E nos coloque em contato com alguma resposta. Não é essa a função. A função é só desenvolver. E aí o resultado vem no dia a dia. Não na hora, no minuto da meditação, não vem. Vem no dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês que fizeram essa prática já por 2 semanas, devem ter ficado assim, putz, eu estou fazendo, não está levando a nada. Eu estou aqui meditando esse 1 minuto, não baixa santo nenhum aqui. Que santo preguiçoso. Mas não é para isso, entendeu? Durante a meditação, então, não acontece nada. Então não criem expectativas para acontecer algo dentro da gente durante a meditação. Não acontece. Acontece no dia a dia depois. É igual a atividade física. A gente vai fazer musculação, a gente não vai sair da academia forte. Não é isso. A prática constante vai fazendo com que o nosso corpo fique moldado e saudável. Certo? Mas não é na hora que a gente vai ver o resultado. Ao longo da vida inteira. E por quanto tempo a gente deve fazer atividade física? Para a vida toda. E por quanto tempo a gente deve meditar? Para a vida toda. 1 minuto por dia. E olha que a gente demora mais do que 1 minuto para malhar, hein? Então, vamos continuar não. Vamos começar agora um assunto novo. Que é um capítulo novo. A rifa, eu ia esperar encher mais um pouquinho, mas tudo bem. Bom, você já lembrou? Ó, tem a rifa da canga da Francis. Com licença, deixa eu dar um abraço. Então, tem a canga. Tem a canga da Francis que todos já... Ah, tem a rifa aqui, né? Que já tem os bilhetinhos, né? Tem algum bilhetinho? Alguém que deu dinheiro e que não pegou o papelzinho. Tá. Eu estou ganhando 30 mais. Aí vai ganhar bombom também, não é isso? Tá, E tem a canga de Krishna irada, né? Ah, minha mãe não veio, mas ela pediu para comprar 2 bilhetinhos. Aí é essa canga aqui, ó. Certo? Que a Francis está rifando para ganhar um dinheirinho aqui para os nossos donativos. Tá bom? No meio da aula eu vou falar dos donativos. Aí eu falo da canga de novo. Então vamos lá. O assunto novo é o seguinte. Nós vamos começar agora o capítulo 18. Então as últimas aulas foram o final do capítulo 17.
18 é o último capítulo do Bhagavad Gita, tá bom? Então nós estamos acabando, só que é um capítulo bem longo. Esse capítulo, nós vamos ver assim uma espécie de resumão. A gente vai ter uma impressão que nós estamos vendo um resumão de todo o livro. Mas o nome do capítulo é Renúncia. Renúncia. A palavra em sânscrito do capítulo é Moksha Sannyasa. Moksha Sannyasa. Moksha significa libertação. E Sannyasa. Sannyasa, literalmente, significa colocar de lado. Significa renúncia. Sannyasa significa renúncia. E sannyasin é o renunciante. Então, sannyasin é o sannyasin com N no final, é o renunciante. E sannyasa é renúncia. Moksha sannyasa, então é libertação, renúncia. E aí a gente pode brincar de montar o título como a gente quiser. Mas é Moksha Sannyasa. Libertação, renúncia. Eu peguei... Hã? Sannyasis tem a ver com isso? Sannyasis tem a ver. É isso. Sannyasa é libertação. Sannyasin são... sannyasa é libertação. Sannyasa é renúncia. O sannyasin é o renunciante. Você está falando isso porque tem uma palavra muito falada, né? Sannyasi, naquela série do Osho, né? Também tem o sannyasis. Os sannyasis são pessoas... Eu vou explicar ao longo do capítulo, mas é isso, são os renunciantes. O objetivo desse capítulo é a renúncia. Então, aquele que já conquistou a renúncia é um sannyasi, ou aquele que busca a renúncia. Agora, que renúncia é essa? Então, olha só, eu peguei vários autores que brincam com esse título de forma diferente. Renúncia para a libertação. O título, as palavras são libertação, renúncia. Aí um autor, renúncia para a libertação. O outro, yoga da renúncia. Yoga do sannyasa. Yoga da libertação pela renúncia. Yoga da renúncia e da libertação. Eu até prefiro esse. A perfeição da renúncia. A perfeição da renúncia é de Prabhupada. Pode brincar como quiser com esse título, mas é moksha, libertação e renúncia. Então, renúncia eu vou falar bastante agora sobre a renúncia. E ao longo do capítulo a gente vai ter uma impressão que estamos fazendo uma revisão de tudo que nós vimos nos capítulos anteriores. Mas a gente tem que estar sempre com essa consciência. O objetivo é a renúncia. A renúncia. E por que esse é o último capítulo? Porque é o mais difícil para a gente. Quem quer renunciar? A gente associa renúncia à perda. Colocar de lado. Quem quer perder? Ninguém. É muito difícil a gente renunciar a alguma coisa. Mas por que renunciar é tão necessário? Se lembrem das aulas passadas. A consciência da unidade, quando eu subi aqui na cadeira, se lembram? A gente é essa unidade, a gente é a essência una, não é isso? O nosso eu verdadeiro, o Atman, o ser. E tudo que nós vivemos aqui na realidade da separação é para purificar a nossa essência. Se lembram disso? Tudo o que acontece, experiência após experiências, nas centenas das nossas experiências aqui no mundo, no Egito dele, na Inquisição, depois na magia, nessa encarnação, tudo isso só tem um único objetivo, aquele que nós vimos nas 3 últimas aulas, que é purificar a nossa Prakriti, purificar o nosso ser original da consciência da separação. Você lembram disso? Quem não veio às 4 últimas aulas está dançando no que eu estou falando. Mas vocês vieram, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O nosso ser original tem um defeito, a consciência da separação. E tudo que nós vivemos aqui na realidade da separação é para purificar essa nossa consciência da separação.
Maravilha? Então, o objetivo da gente viver uma experiência material não é a experiência em si. É purificar a consciência da separação do nosso ser original. A experiência em si, ela tem um início e tem um fim. Ela não tem um objetivo nela mesma. Ela é só um meio para esse fim que eu falei agora. Todas as experiências têm um fim. Todas elas são um meio. A sua vida no Egito, a sua vida na Inquisição, Carlos, a sua vida na magia e agora na contra-magia, na magia branca, na magia negra, tudo isso só tem um objetivo: purificar o seu ser da consciência da separação. A sua vida no Egito e na Europa, na Inquisição, ela não tem nela um objetivo. Quando ela acaba, as experiências acabam. E cumpriram seu papel no nosso caminho da libertação, moksha. Libertação de quê? Da consciência da separação. Quanto mais a gente atinge a consciência da união, mais libertos, moksha, nós estaremos. E renúncia. Se a gente se apegar às experiências como tendo nelas um objetivo fechado nelas mesmas, a gente estará preso. Nós estaremos presos na consciência da separação. Eu vou explicar melhor. Quando a gente vive uma experiência material, qualquer uma, e vê nela o objetivo final da minha felicidade, por exemplo, eu estou vivendo algo, e quando eu conseguir realizar isso de acordo com o meu desejo, estarei feliz. Vocês estão vendo que isso me aprisiona a experiência da separação e me distancia ao objetivo final, que é me libertar justamente da consciência da separação. Enquanto eu estiver aprisionado na consciência a realidade da separação, eu estarei me distanciando de moksha, da libertação. O renunciante é aquele que vive a situação material, vive e ao mesmo tempo a renuncia. Então, eu sei que eu estou pegando pesadíssimo. Então, ele vive sem viver. Ele age sem agir. Ele anda pelo mundo material, mas não é ele que anda, é a sua essência. A sua consciência está no ser. Não, ele vive a vida da separação, mas a sua consciência está na união. Então essa pessoa anda pelo mundo e ao mesmo tempo não anda. Porque a consciência está no ser. Então Jesus falou isso de uma outra forma. Ele diz: não sou mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. Meditem sobre isso. Não sou mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem? A quem ele estava se referindo quando ele falou assim eu? Não sou mais eu, Jesus. Aquele corpo que anda no mundo. Mas é o Cristo que vive, o Cristo é que anda. É Jesus que está andando, mas não é o Cristo. O que nós estamos chamando de ser, do infinito, da nossa essência, ele chamava de o Cristo. E aí, quando Jesus sofre, ele vive aquela situação de sofrimento, mas a consciência dele está no ser, está no Cristo. Ele compreende que tudo existe pelo Cristo. E essa compreensão o faz
não ter agonias, não sofrer, não se dilacerar no sofrimento pelo que está acontecendo com Jesus. Porque ele vive aquilo pelo Cristo. Hoje mesmo eu atendi uma moça que ela está se dilacerando de sofrimentos por coisas muito ruins que estão acontecendo na vida dela. Ela está muito sofrida, muito mesmo. E não tem nada que ela possa fazer, nada. Eu conversando com ela, conversando por telefone, falei, caramba, o seu poder de ação é zero, hein? Não tem nada que você possa fazer. E ela também não fez nada de errado para aquilo tudo estar acontecendo com ela naquele momento. Ela não fez nada de errado na consciência dela. É o que importa. Na cabeça dela, ela não fez nada de errado. O que importa é a cabeça dela. Então, não é... Estou ensinando vocês a atender pessoas, viu? E a se analisarem. Se ela não fez nada de errado, não é um trabalho de culpa. Ela não está sofrendo pela culpa. E se o poder de atuação dela é zero, não há, quer dizer, não há nada que ela tenha ou que ela possa fazer, se a culpa é zero e se a ação é zero, por que ela está sofrendo? Porque ela está na consciência da separação. Ela está no corpo dela. Vamos supor que ela se chame Maria. Então, a Maria, assim, ela está presa na Maria. A Maria sofre uma situação que ela não queria que acontecesse. E ela sofre pela Maria. Mas se a consciência dela estivesse no ser, lembrete, o ser é o objetivo da nossa meditação, tá bom? O que é esse ser? Se a consciência dela estivesse no ser, ela veria que tudo aquilo que está acontecendo com a Maria serve unicamente para libertar o ser da ilusória consciência da separação que ele tem. Beleza? O que é essa ilusória consciência da separação? Assistam o vídeo que está no YouTube On Tat Sat, que vocês vão assistir e vocês vão entender. Já está lá, 1h30 de aula, que foi a aula passada, que o Ricardo gravou ali atrás para a gente. Amanhã talvez vá para o Facebook. Talvez, se o Facebook comportar 1h30 de download, né? Senão a gente compartilha do YouTube para o Facebook. Mas vocês vão ter acesso a esse vídeo. Então quem não está entendendo o que é consciência da separação, assista esse vídeo, tá bom? E aí, se a Maria compreender que ela tem que viver pelo ser, pelo Cristo, ela vai até achar triste toda a situação que ela está vivendo, mas não vai sofrer e se dilacerar por aquilo, entendeu? Uma pessoa pode se entristecer por algo que é triste, mas não pode sofrer por aquilo, não querendo, se revoltando, não querendo que aquilo estivesse acontecendo. A consciência de Jesus estava no Cristo. Então a vida de Jesus era uma merda. E ele foi traído por amigos. E o povo dele o trocou por Barrabás. O povo dele tinha líderes religiosos que se opuseram a Jesus. E o governo romano, se associando aos líderes religiosos, acabaram crucificando, condenando Jesus à morte. Que merda! Mas ele estava envolvido no sofrimento, se dilacerando por essa merda toda? Não. Por quê? Porque a consciência dele estava no Cristo. Se vocês quiserem, vocês também podem falar. A minha consciência está em Deus. Vai dar a mesma coisa. E aí? O que a Maria tem que fazer para se desapegar dessa situação? Ela tem que se desapegar da Maria. Ela tem que viver a Maria, a realidade Maria, e ao mesmo tempo que vive, ela renuncia à realidade Maria.
ela é uma sannyasin, ela deveria ser uma sannyasin. Então, é aquela que vive a Maria, renunciando a Maria. Como que renuncia a Maria? Colocando a sua mente em comunhão com os objetivos do ser. Que ser? O ser absoluto. Aquele que gera as experiências para Maria. E a Maria deveria pensar, eu não sou a Maria, eu sou o ser. Não é mais a Maria que vive, embora ela esteja vivendo. Não é mais a Maria que vive, é o ser que vive em mim. E isso é uma experiência muito difícil para o ser humano. Por quê? Que ser é esse? Que ser é esse que eu não entendo? Mas a realidade humana é essa. Todos os seres humanos nasceram sem o vislumbre, sem a capacidade de perceber fisicamente o ser. Sem a capacidade de ver, tocar, ouvir, cheirar o ser. Outros seres de outras esferas muito superiores têm um grau de comunhão maior com o ser, mas o ser humano não. Então, fica muito difícil para o ser humano entrar em comunhão com algo que a gente nem sabe o que é. Mas, então, como eu falei na aula passada, o ser humano está no processo de despertar, de desabrochar a consciência. Nós só estamos aqui, Carlos, para desabrochar essa consciência. Nós não estamos aqui para cumprir missões. No Egito, na Inquisição, tudo que nós vivemos aqui, nós não estamos cumprindo missões. A gente está vivendo experiências para desabrochar a nossa consciência para o ser. Então o ser humano ainda tem uma consciência dentro de uma bolsa, aquela bolsa da grávida, aquela bolsa cheia de líquido, esqueci o nome, aquela bolsa de gravidez, né? E a gente está, amniótica, isso. Aí a gente está saindo da bolsa e entrando em contato com o ser. Porque se a gente não entrar em contato com o ser, com a nossa essência, nós viveremos aqui muito mais experiências. O Egito, a Inquisição, e daqui no ano 20 mil, 30 mil, ainda estaremos aqui vivendo outros lugares aqui na Terra. Não é interessante, né? Então o interessante é que a gente desabroche logo essa consciência, a consciência grandiosa. E vocês estão entendendo o que é a renúncia nesse contexto todo? Todo ser humano tem que aprender a renunciar, porque o ser humano não sabe renunciar. No caso da Maria, ela tem que renunciar a ela mesma, em nome do Cristo, do ser dela. Difícil, porque o ego que a vincula a Maria é mais forte do que a consciência para o ser. Então, por mais que ela tente, o ego ganha a situação na hora do conflito. Como é que ela vai ganhar essa batalha? Treinando todos os dias. E aí a gente vive aqui muitas e muitas encarnações, 20 mil anos, com esse único objetivo. Então, nas nossas experiências de conflito, a gente vai ter a obrigação de elevar a nossa consciência para a união e renunciarmos à separação. Vamos viver a separação, renunciando. Uma tarefa muito difícil, e eu vou dar alguns exercícios aqui para a separação. Certo? Eu sei que o que eu falei foi complicado e talvez uma ou duas pessoas tenham pegado isso. Tudo bem. Uma ou duas pessoas vão tirar proveito disso. E se essas uma ou duas pessoas existirem, eu já estarei muito feliz. Então, eu vim com essa camisa aqui, ó. Perceberam? Quem é esse? Shiva. Eu vim com essa canga aqui hoje. Quem é? Shiva. Shiva. Então estamos com Shiva por todos os lugares. Por que eu trouxe essas imagens aqui? Por que eu trouxe? Porque Shiva, na parte mitológica dos Vedas, significa o fim. O fim.
Então as pessoas dizem ele é o Deus da morte. Tá certo, ele é o Deus da morte porque a morte é o fim de alguma coisa. Tudo bem. Mas ele não é exatamente o Deus da morte, ele é o Deus do fim. Então ele é o destruidor. Existe um Shivão no céu, com essa arma pontuda aqui? Não, né, gente? Isso é para a gente facilitar o nosso raciocínio. Para a gente materializar, personificar o nosso raciocínio. Trabalhando com pessoas, fica mais fácil da gente entender algo tão complicado como eu acabei de explicar agora. Então a gente vai personificar o conhecimento que não é personificado, entendeu? Para quê? Para que a gente possa entender mais facilmente, já que nós somos tão embrionários ainda, estamos nascendo para essa consciência. Então precisamos de artifícios mentais, e esses artifícios são muito válidos, tá bom? Então existe um Shivão no céu? Não, a não ser que exista. Então, olha, Shiva é o Deus da destruição. As pessoas dizem, Shiva é aquele que destrói e faz renascer algo novo. Não, não é. Entendam direito Shiva. Shiva é aquele que destrói e nada, acabou, destruiu. Ele só... ele acaba com tudo. Por isso essa arma pontuda, tá vendo? Que com essa arma pontuda, ele destrói tudo. E quem quer ter as nossas coisas destruídas? Ninguém quer. Então, olha só a mitologia Shiva. Quando a gente olha Shiva, quando a gente olha para a divindade Shiva, a gente tem medo ou a gente tem prazer? Depende da consciência com que a gente olha Shiva. E olha como a figura foi trabalhada. Tem bichos aqui que dão medo, são bichos ferozes, bichos que matam. Tem uma arma que mata. Nossa, que medo! Ai, que medo! A ideia é essa mesmo. Então alguns olham para Shiva, ai, que medo, que coisa horrível. Aí vai adorar Shiva, eles adoram Shiva porque tem medo de Shiva. Sacaram? Não, eu vou adorar Shiva, não me mata não, por favor. Estou te adorando, bonitinho, calminho, calmaminho, fica calmo. Na verdade, uma pessoa que está assim está com medo, não é? Mas olha só a cara dele. É uma cara assustadora? Ele está fazendo assim? Não, é uma cara de meditação. Tem até traços femininos, né? Olhem só para o rosto dele. Não tem traços femininos? Proposital que tem traços femininos. Para simbolizar beleza e suavidade. Sempre tem um terceiro olho aqui, não tem? Sempre tem. Shiva sempre tem um terceiro olho. Isso aqui não tem. Mas a figura tradicional de Shiva tem um terceiro olho, que é a visão espiritual de tudo. Tem a cabeça. Isso é outra parte da mitologia. Tem... Não, a cabeça é Ganga, é a deusa que forma o rio Ganges. Tem uma aguinha saindo, é a aguinha lá em cima, entendeu? É a aguinha do rio Ganges. Mas aí é uma outra história. Quem olha para o rosto de Shiva vai se sentir em paz. Então Shiva, na imagem de Shiva, tem duas formas da gente encarar. O medo, quando a gente olha a parte selvagem de Shiva, e a tranquilidade, a serenidade, quando a gente olha o rosto dele. Então, quando nós estamos vivendo na nossa vida perdas, então eu vou... Uma perda, um exemplo de uma perda. Não sei, a morte de alguém. Shiva não é o Deus da morte, a morte de alguém. A morte de um ente querido. Quando eu estou diante da morte de alguém, alguém está morto na minha frente.
e é um ente querido que eu amava. Qual é a minha relação com aquela cena? Eu posso olhar aquela cena e me dilacerar de sofrimento. Eu posso entrar num sofrimento horroroso. Nesse caso, eu estarei olhando para Shiva com medo dele, me dilacerando por tudo que a destruição, que a morte significa. Mas eu posso olhar aquela cena e estar em paz com aquilo. Triste, mas em paz. Em paz significa eu estar rindo e feliz? Não é. Se alguém estiver rindo e feliz diante da morte de um ente querido, sai de perto dessa pessoa, porque provavelmente é um psicopata. Certo? Aquilo que eu sempre falo aqui. Vai conhecer alguém para namorar? Quer conhecer? Para namorar. Se não for para namorar, não precisa não. Né? Mas se quiser namorar, ter um relacionamento mais sério, leva essa pessoa ao cinema para assistir um filme triste. Se a pessoa não chorar, se manda. Assistir um filme triste tem que chorar. Certo? Mas isso mostra que a pessoa tem sentimentos, que não é um psicopata. É triste a situação? Vamos chorar. E se for uma comédia, temos que rir. Então a pessoa diante de alguém morto, ela pode chorar por saudade daquela pessoa que nunca mais vai se manifestar. Já está com saudade dos momentos que viveram juntos. Pode ser um bichinho de estimação morto. Isso dá tristeza. Mas a tristeza é uma coisa. Se dilacerar num sofrimento e se remoer sofrendo porque aquilo aconteceu, é uma outra coisa. A moça que eu atendi hoje, ela estava se dilacerando, não era morte não, em relação a algo que ela não tinha poder de ação nenhum. Esse sofrimento é o simbolismo de Shiva na parte do terror. E não é o que acontece? Geralmente as pessoas olham, imagina só a nossa própria morte. Quando a gente está assim, numa situação que nós sabemos que vamos morrer, uma doença grave, ou alguma situação que a gente sabe aí, eu acho que eu vou morrer. Nos dá um medo muito grande. Quando a gente, mesmo que a gente não saiba que a gente vai morrer, é que a gente está com a vida em risco. Né? Um tiroteio, alguma coisa assim. Algo, quando o ladrão nos aponta uma arma, algo, qualquer coisa. Quando a gente está no mar e a gente começa a se afogar, a gente não tem certeza que a gente vai morrer, mas existe o risco iminente, né, da morte. A gente pode entrar em desespero. Esse desespero é a gente olhando para Shiva e vendo as armas, os animais selvagens, a gente está se relacionando com a destruição de uma forma terrível. Mas a gente pode viver toda aquela situação, vocês vão dizer que isso é impossível, mas é possível. Toda aquela situação desejando não morrer. Certo? Mas sem o sofrimento, o medo da morte. O sofrimento que nos leva ao desespero, que nos dilacera, entendeu? Não foi o caso de Jesus? Ele sabia que ia morrer quando ele foi condenado ali pelos governadores. Né? Quando ele recebeu a sentença de morte, ele falou, vou morrer. Não tem jeito de eu não morrer. E vocês acham que ele entrou num sofrimento e se dilacerou por causa disso? Ele olhou é como se ele tivesse olhado para Shiva com suas feições graciosas. Ele entendeu que a vida, Jesus, tem um fim. O Cristo não, mas a vida Jesus tem. E é tudo certo, é normal. Faz parte de Deus o fim. Shiva é falado na mitologia de o Mahadeva, o grande Deus. Por quê? Ele é a face de Deus que mata. Mas é Deus. O que gera o fim é Deus também. E quando eu me dilacero porque o fim está chegando, eu não estou em comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com o ego, porque o ego nunca quer que o fim chegue.
Mas quando eu entro em comunhão com Deus, eu não me dilacero pelos desejos do ego. Eu fico em paz com os desígnios de Deus. Porque o fim é Deus. E me diga, quem aqui fica em paz com os desígnios de Deus quando esse desígnio é o fim? Ninguém. Quando os desígnios de Deus são saúde, prosperidade, paz, todo mundo fala, oba, estou em comunhão com Deus. Vai se fuder, não está não. Sabe por quê? Porque quando acontece o oposto de paz, conflito, quando acontece o oposto de saúde, a doença, e quando acontece o oposto de prosperidade, que é a miséria, ninguém está em comunhão com Deus nenhum. A gente está em comunhão com o nosso ego e a gente diz, isso eu não quero. E aí a gente fica com medo da perda. Com medo da perda. O medo é isso aqui. Em comunhão com Deus é essa imagem aqui. Então, isso aqui simboliza o nosso relacionamento com as perdas, com o fim de tudo. Quem quiser, quem sentir afinidade com essa mitologia, pode usar esse artifício mental. Não significa que estaremos adorando deuses estranhos, porque deuses não existem, a não ser que existam. E o que existe é a nossa mente, a nossa felicidade, o nosso ser. E se eu criar um artifício mental para a minha libertação, esse artifício é válido. Então, não tenham preconceitos de usar artifícios védicos, dizendo, esse não é o meu Deus. Não tem nada a ver com isso. Isso é um comentário de um planeta primitivo, entendeu? Tem que entender, e preconceituoso, tem que entender o porquê da linguagem védica. Então, uma sugestão é, quando a gente estiver diante das perdas, materialize a perda. Materialize. Qual é a materialização da perda? Shiva. Pense em Shiva. Eu estou na situação, Shiva. Eu estou na situação de perda. Na hora, você mentalize Shiva. Não precisa entrar na posição de lótus, tudo. Mas, na hora, em pé, vivendo a situação, mentalize Shiva. Mentalize o rosto sereno dele. Veja se você consegue. Porque tem gente que vê Shiva, mas só consegue ver as armas. Mentalize o rosto sereno dele. E na hora, a gente vai ter uma sensação de paz em relação à perda. No ente querido, quando a gente usa esse artifício mental, a gente diz, isso é Shiva. Shiva, deixe-me conhecê-lo. Eu quero conhecer a sua parte divina, a sua parte de amor. Mostre para mim a sua face divina. Quando a gente perde o emprego e a gente fica triste, hoje mesmo eu conversei com uma moça, não foi uma conversa, não foi uma consulta, me ligou para se lamentar. Então eu nem falei nada, mas pelo menos trago aqui o exemplo para vocês. Que ela, é assim, vai perder o emprego. Vai perder o emprego. E está desesperada porque vai perder. Está desesperada. Porque já não é novinha, né? Já tem uma certa idade. Aí está com medo de não arrumar mais emprego. E está desesperada. Ela nem queria que eu falasse nada. E eu não falei. Ela só queria jogar para fora. É o que ela quer, tudo bem. O meu ouvido é pinico, então... Pinico seja. Então, eu fiquei escutando lá. Marcelo ou Pinico. Tudo bem. Quando ela acabou de pinicar, eu falei, tchau, beijo, hein? Tchau, beijo, tchau. Era o que ela queria, entendeu? Mas, o que eu poderia falar para ela? Veja Shiva nessa situação. Você perdeu o seu emprego.
Quem tirou esse emprego de você? Shiva. Shiva tirou de você. Então, veja Shiva na sua frente. Se relacione com ele. Estou personificando a situação. Estão sacando? Estou personificando a situação. Torne, então, um bom macete é esse. Personifique tudo. Porque com pessoas a gente sabe lidar, a gente sabe raciocinar, entenderam? Então, ó, mentalize Shiva na sua frente. Então, você está personificando o desemprego. Agora, se relacione com Shiva, pessoa para pessoa, isso a gente faz bem. O que Shiva está dizendo para você? Você consegue ver o amor no rosto de Shiva? Consigo. Então, por que você está sofrendo? Abrace Shiva. Sinta o porquê ele tirou o emprego de você. Você sofre pelo seu ego. Se una a Shiva. Abrace-o. As armas dele não vão te cortar se você olhar para os olhos serenos dele e acariciar o rosto dele. Você vai estar acariciando a sua perda. Você vai entender que a sua perda vem de Deus. Está aí o exercício, para quem quiser. Mas quem for babaca o suficiente para dizer, eu tenho preconceito contra esse Deus escroto, então foda-se. Não use. Mas esse exercício foi dado há mais de 5.000 anos. É um exercício para o ser humano conseguir ser feliz. Não é um exercício religioso para eu adorar deuses. Os deuses, que se fodam, eles nem existem. O que existe é a minha felicidade ou a minha agonia. E eu busco a felicidade pelos artifícios que a minha mente entende. Faço esse exercício, viu? Beleza? Essa aí foi uma que eu dei esse exercício e está chegando só agora. Expliquei o exercício de Shiva todinho. Shiva veio cortar a tua cabeça. Então, olha só. Ela é uma que está fazendo o exercício de Shiva. Eu até... Ah, é? Eu dei para a Luciana, essa aí que chegou, um azulejo, era meu azulejo, com a figura de Shiva, né? Tá com ela. O exercício... Me devolveu. Na minha cabeça ainda está com você. Se você precisar de novo, fica de novo. Então eu dou para outra pessoa. Aí eu dei para ela, é um azulejo pintado com uma imagem parecida com essa aqui. Aí o exercício dela era todo dia olhar para aquela imagem e tentar ver naquela imagem alguma associação pessoal, personificada, com as perdas que ela estava tendo. E ela virou uma adoradora de Shiva? Não virou. Não é esse o objetivo. Não é. O objetivo é ela ser feliz. Tá aí esse exercício, hein? Está dado. Tá bom? Eu vou... Vou ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Não, esse não.
Só tem mantra fraquinho aqui. Não... Isso, é esse que eu queria, esse aqui. A gente vai escutar 2 minutos de mantra de Shiva, tá bom? Eu vou contar 2 minutos ali, de mantra de Shiva. Só para vocês pensarem em algum problema da vida de vocês que vocês estejam na situação de perda. Certo? E vocês vão fazer esse exercício, 50 minutos. E vocês vão escutar esse mantra, que é muito simples. É Om Namah Shivaya. O que significa Om Namah Shivaya? Eu louvo Shiva. Eu saúdo Shiva. Namaha é saúdo, eu saúdo. Namah é saúdo. Namaste é eu te saúdo. Namah Shivaya é eu saúdo Shiva. Certo? Se fosse Om Namah Krishnaya, é eu saúdo Krishna. Certo? Então, a gente vai escutar 2 ou 3, tá bom? Ela falou 50 minutos, então 2 ou 3, aumentei para 3. 3 minutos de Om Namah Shivaya, mas por que eu estou enrolando? Para dar tempo de vocês pensarem num problema prático da vida de vocês. Eu não quero que vocês fiquem pensando em Shiva, não. Eu quero que vocês pensem no problema da vida de vocês. O primeiro passo é esse. Um problema que signifique perda. Qualquer coisa que seja perda. Pode ser perda de qualquer coisa. Perda. Chegou ao fim daquilo. Pronto. Pensou? Beleza. Pensou? Relaxa e aí pensa em Shiva. Certo? Sacaram? Vocês vão fazer isso todos os dias, quando vocês estiverem vivendo uma situação de perda. Pode ser andando na rua, não precisa nem sentar para meditar, não. Deixa eu ver se é essa música mesmo, peraí. Não é essa música. Isso, é essa aqui. Vamos lá. Om Namah
Oi? Uma pergunta? Pode falar. Oi? Não receber pode ser considerado perder. Ah, tá. Já vou responder para ela. Vocês entenderam o exercício que a gente vai fazer no dia a dia? Uma música gostosa sobre as nossas perdas. E com esse espírito a gente vai encarar a morte, a perda de um emprego, tudo que a gente perder. A Pan está perguntando aí no ao vivo aí do Facebook, se não receber é considerado uma perda. Não é não. Perda é o seguinte, é uma coisa que a gente tem e que a gente deixa de ter. Então, olha, não receber não é perda, tá bom? E vocês estão sacando que tudo na vida, qualquer coisa, ela chega a um fim? Bhagavad Gita, lá no capítulo 1, trabalha o início das coisas. E em muitos versos trabalha a manutenção da coisa, como é que a gente age quando a coisa está existindo. Mas agora a gente vai trabalhar o fim das coisas, que é a coisa mais difícil de ser trabalhada, porque ninguém quer morrer, ninguém quer perder. Mas de hoje em diante a gente vai ter um relacionamento amoroso com a perda, amoroso com Shiva, amoroso com a face destruidora de Deus. E a consciência que o fim também é Deus. E outro exercício para o fim. Tudo que a gente fizer e que a gente acabar de fazer, a gente vai dizer para a gente mesmo, está feito. Só isso. Esse é o exercício. E quando a gente disser está feito, a gente se desapega daquela ação. Eu tenho essa dificuldade, porque eu sou um perfeccionista. Então acho que sempre pode ficar melhor. Eu fico vinculado àquela ação e aquela ação nunca sai de mim. Então eu sempre digo, está feito. Eu até bato palma, está feito. Para ter um estímulo auditivo, entendeu? Então tudo que a gente fizer, qualquer coisa, a gente lava a louça e a gente diz, quando a gente acaba de lavar a louça, pendura o pano de prato, a gente diz, está feito. Vocês acham que isso é maluquice? Isso vai dar a gente a sensação de fim. Aquela coisa acabou. E quando a gente for morrer, a gente vai dizer também, está feito. Cada um no seu estilo. Cristo disse, em suas mãos eu entrego o meu espírito. E o Paulo de Tarso, o que ele disse? Um minuto antes dele ser decapitado, ele disse, eu lutei um bom combate. E morreu. Entregou a vida dele. Está morto. E lutou um bom combate. E o combate acabou. Ele não levou para depois o combate. O combate ficou ali. E ele lutou um bom combate. E acabou. Foi a forma dele de entregar a vida dele, entendeu? Quando a gente perde algum objeto, a gente diz, está feito. Está feito. Se o objeto se foi, ele se foi. Está feito. Quando alguém morre, a gente diz, está feito, está entregue. Em suas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego essa situação, ela está feita, acabou. Mas o que acontece com a gente? A gente fica levando, e comigo, a gente fica levando nas costas muitas situações que já estão mortas. E que a gente não diz para a gente mesmo, está feito. O combate acabou. O Bhagavad Gita é uma guerra, não é? Essa guerra tem um início.
Lá no capítulo 1, a guerra tem o início. O tempo inteiro, assim, se fala das situações. E agora, é como se essa guerra tivesse um final. No último verso do Bhagavad Gita, vocês vão ver, no último verso do livro, vocês vão ver um desfecho que é um final. Então, a gente está se preparando para nós nos relacionarmos com o fim. Nós lutamos um bom combate. Ele teve um início, ele teve um período de existência, e agora ele acabou. Nós lutamos um bom combate. Só nos resta entregar e se relacionar bem com a entrega, com a perda. Então, o outro exercício muito bom está feito. É um exercício muito simples. É só repetir mentalmente, se ninguém estiver escutando, é bom até falar. Está feito. Vocês podem até colocar um símbolo para isso. Está feito. Está feito. O meu são as palminhas. Mas pode ser qualquer símbolo. Está feito. Aí vai ficar com toque, né? Não pode. E vai ficar com ruga também. Aí faz qualquer coisa. É bom que tenha um som, entendeu? Um som para dar um estímulo a outro órgão físico. Então, pode falar Om Namah Shivaya. Qualquer coisa que vocês quiserem. Contanto que a nossa mente entenda que aquilo é um fim. Mas o que acabou, acabou. Se não acabou o negócio aqui, a gente fica... Esse sou eu, entendeu? Vó acabou, beleza. Tá. Ah, não. Não. Ah, não, mas... Ah, tá. Tá. Ah, não. Ah, tá. Não, acabou. Eu sou assim, entendeu? Eu tenho que me relacionar melhor com as perdas. Eu tenho que libertar as perdas. E eu não liberto. Esse exercício é simples e dá uma coisa muito boa. Sabe por quê? Não há nada que a gente não vai perder. Nós vamos perder tudo. Então a gente tem que saber se relacionar com a perda. E outra coisa. Isso é bem difícil que eu vou falar, hein? É bem no mundo da separação mesmo. Mas olha... Eu estou dando trabalho para o Ricardo, né? Que eu levanto, ele faz assim com a câmera, eu ando para cá, tadinho do Ricardo. Mas aí é o seguinte, tá aparecendo aí, tá filmando? Tá, que eu já ia filmar o Ricardo ali. Então, Gente, quando uma situação acaba na nossa vida, ela acaba. Mas como a gente vai saber que a situação acabou? Então vamos conversar. Isso é difícil. Uma situação clássica de fim. Quando a coisa acaba mesmo, é quando aquela coisa não existe mais na nossa mente, no nosso coração. Não existe mais. Aquela coisa está morta. Então, aquilo é fácil a gente saber que aquilo morreu. Só que às vezes não é tão fácil assim. Você acredita, gente, nos meus atendimentos, essa é a maior dificuldade das pessoas. E a minha também. Assim, já faz, sei lá, uma semana ou duas, eu atendi durante a tarde, assim, na hora do almoço, uma garota. Mais ou menos, devia ter uns 35, 40 anos, que estava namorando um cara já, acho que até morava junto, né? Um tempão. E o cara andou fazendo umas besteiras lá e tudo... E na cabeça dela era besteira. E aí ela falou assim, esse cara, ele não significa mais nada para mim. Não, eu vou ficar em pé, Ricardo, pronto. Assim, ele não significa mais nada para mim, mais nada. Ele está morto na minha vida, ele não é nada para mim. Eu falei, estou vendo. Eu vou ter que deixar esse cara. Eu falei... Você vai deixar para que ele está vivo dentro de você? Ele está vivo. Aí eu conversei com ela para saber se ela tinha que deixar mesmo, cara. E pela conversa, ela não tinha que deixar não, entendeu? O relacionamento estava muito, assim, estava gerando experiências na vida dela, até
que se fossem assim bem trabalhadas, ia gerar uma transcendência boa nela. Eu senti isso, eu falei, caramba, isso tudo vai te gerar um engrandecimento na sua consciência se você trabalhar bem, com consciência transcendental. Aí eu falei para ela, não termine com esse cara, não termine. Eu vou terminar. Eu falei, caraca, então por que está me ligando? Aí, o que aconteceu? Falei, e ela terminou. Vou resumir bem a história. Esse cara é o amante dela, entendeu? É o amante. Aí eu falei, não termine com esse cara. Não termine. Aí, ela terminou. 3 meses depois, aconteceram, voltaram lá de novo. Não, Marcelo, eu voltei, mas agora foi uma vezinha só. Eu falei, sei. Tá bom. Então deixa rolar essa vezinha aí. Hoje eles estão juntos de novo. Eu falei, viu? Devia ter me escutado logo da primeira vez. Assim pagou 2 consultas, podia ter pagado uma só. Aí o que acontece? Ela não identificou que aquela pessoa não estava morta na vida dela. Estava viva, sabe aquele sangue vivo? Estava circulando no espírito dela. E Deus ainda tinha um caminho de experiências para ela viver. Um caminho de experiências que podiam trazer resultados transcendentais. Pela minha conversa com ela, eu saquei que essas experiências poderiam existir. E ela viveu essas experiências agora, na segunda fase, na segunda volta, entendeu? Eu quero que vocês vejam na vida de vocês o que está morto e o que não está. Isso é difícil. Eu vou usar Shiva de novo, tá bom? Só Shiva mata. Nenhum de nós mata. Nenhum de nós. A única arma que mata é essa. Quando eu digo, fulano, como a mulher disse lá, né, no atendimento, fulano está morto da minha vida. Aí eu falei para ela, Shiva não matou ainda. Eu falei assim mesmo. Shiva não matou, só Shiva mata. Enquanto Shiva não matar, a coisa está viva. Mas para mim a coisa está morta. Não está, porque Shiva não matou. Mas como a gente vai saber se Shiva matou ou não? Se você viveu muitos problemas assim, né? Você, Rose, você. Muito, tô sacando. Ó, quanto tempo. Né? E eu sempre... 6 anos. E aí eu sempre falava para a Rose, ela ali, não, Shiva não matou. Fique. Aí ela ficava, aí eu falei, não matou. Aí, um certo dia, 6 anos depois, eu senti, e ela sentiu, que a situação estava morta. Agora, aí eu falei para ela, essa situação está morta. Mate essa situação da sua vida. E ela matou. Você está feliz? Super. Guru. Aí, aí o que acontece? Quando a gente... Mas tem que perceber quando Shiva matou. E não quando a gente acha que a gente matou, entendeu? Porque quando a gente acha que a gente matou, quando a situação nos desagrada, não, fulano é um safado, é um nojento, está morto da minha vida. Está morto, Está nada. É aquela música antiga do Fagner, muito bonita, que acho que é Revelação. O que está morto mesmo, está morto e amordaçado. E não incomoda mais. Esse é quando Shiva mata. Mas quando Shiva não mata, é a música do Fagner. Morto e amordaçado, volta a incomodar. Porque ele vive nessa música, Revelação, vive nessa música situações materiais, um dia vestido de saudade viva, né?
sei lá, casas, sei lá o que, situações mal vividas, camas repartidas. Ele vive situações que traz a memória de coisas antigas que se voltam a se revelar no momento presente. Quer dizer, nada daquilo estava morto. Situações aconteceram que trouxeram de volta à consciência coisas antigas e o morto que estava aparentemente amordaçado voltou a se manifestar, voltou a incomodar. Ele achou que estava morto, mas não estava. E como a gente comete esse erro da vida do Fagner? A gente acha que coisas da nossa vida estão mortas, mas não estão. E agora, como a gente vai saber que as coisas estão mortas ou não? Muito difícil, gente. Isso é difícil. E não tem uma receita mágica. Mas eu vou dar uma dica. Se a mente estiver quente, a conclusão está errada. Esse cara não serve mais, filho da puta, nojento, eu não quero mais. Provavelmente ela está falando merda, entendeu? Então, relaxe a cabeça. Se for comer chocolate, coma só um pouquinho. Não tome Rivotril. Não beba álcool. Pode beber álcool, mas não para meditar, entendeu? Você pode comer um chocolate um pouquinho. Rivotril nem pensar. Certo? Álcool nem pensar. Depois da meditação, viva a vida. Mas quando a mente estiver limpa, sem álcool e sem droga, que Rivotril é uma coisa que tem que ser usada quando o médico manda, mas que é uma droga, é uma merda, assim, mas se o médico mandar, tem que usar, tudo bem. Mas com a mente limpa e sem esses entorpecentes, relaxa a mente. Vamos elevar a nossa consciência para o transcendental. E aí, com a consciência no transcendental, com a mente calma, com a mente serena, a gente entra numa paz. E visualiza na nossa frente aquela pessoa. Mas quando a gente estiver em paz, aquele relacionamento com a nossa visão sobre aquela pessoa vai nos dizer se ela está morta ou não. É assim que eu faço. Eu paro e vejo a pessoa na minha frente e me relaciono com ela. Não tem como eu explicar, mas vocês vão saber qual é o estado daquela pessoa em relação a gente. É uma mágica transcendental. É um outro exercício que eu estou dando, entendeu? É um exercício que, assim, sujeito a erros. Porque a nossa mente não está tão treinada ainda na meditação. A nossa visão não está assim, ainda é embrionária. Mas pelo menos é um bom treinamento. Um familiar seu está morto? Esse familiar está morto no seu caminho? Não. Está vivo, bem vivo. E te gera experiências que vão ser muito transcendentais. Então, quando você visualizar esse familiar, você consegue ver Deus nele, te gerando experiências transcendentais. Quando eu for assaltado, sofrer uma violência, quando eu estiver com medo, não adianta. Mas quando eu estiver calminho, tranquilo, medito naquela pessoa na minha frente, no assaltante. E eu vou saber se alguma experiência transcendental está vindo dali. Geralmente vem. É o máximo que eu posso dizer para esse exercício, entendeu? Esse exercício já é mais difícil. Mas olha, o certo é que tudo chega a um fim.
antes de terminar, eu vou falar uma cena para servir de inspiração para vocês, para a gente. Nessa cena, esse relógio está certo, né? São 10:50, né? Então eu vou... 5? Eu calculei errado. Então eu vou atrasar 5 minutos, culpa do relógio. Tá bom? Tá, então não sei se vai dar tempo de falar disso aí. Tudo bem, então eu vou falar do que é mais importante, é a doação. A gente hoje vai entregar os donativos lá para a secretaria, tá bom? Tá bom? E a nossa arrecadação não está boa. E as pessoas da casa, daqui da secretaria, já vieram conversar comigo para que a casa está precisando bastante de dinheiro. Está numa situação realmente muito ruim. Não é muito transcendental isso que eu estou falando, né? O objetivo da doação tem um foco transcendental, mas eu estou falando do foco material, tá bom? É que a casa realmente está precisando. E se está com dívidas muito grandes. Imagina se a gente perder esse nosso cantinho aqui para termos essas conversas, esses ensinamentos. Vai ser uma perda, não é? Mas talvez isso aconteça, gente. Talvez isso aconteça mesmo. E aí a gente vai ter que procurar outro lugar. E as nossas aulas aqui independem da casa de Padre Pio. Pode ser dado em qualquer lugar. Não é diferente do passe ou de um serviço de orientação aos médios que é vinculado à casa, entendeu? Se a casa acabar, o serviço acaba. O nosso não. O nosso pode ser dado em qualquer lugar mesmo, até um playground. Contanto que seja toda semana. Mas eu acho aqui muito legal. Eu já dei aula em vários lugares, inclusive ganhando dinheiro. Eu prefiro dar aulas aqui. E por que eu não consigo dar aula em outros lugares? Porque eu não consigo concorrer comigo mesmo. Porque nos outros lugares eu cobro. E aí a pessoa vem aqui e assiste de graça. E o pior, eu mesmo falo, vá lá no Padre Pio. Por que você vem aqui? Vá para lá. Aí vem todo mundo para cá, eu mesmo falo. Eu prefiro que venha para cá. Às vezes eu vou para os outros lugares para mandar gente para cá. E aqui eu não ganho nada, mas eu tenho prazer, eu tenho amor de dar aulas aqui. E o nosso ambiente aqui, a nossa integração é muito boa. Então, podemos ter aula em outros lugares? Podemos. Mas, putz, eu quero aqui. Vocês não querem aqui? Mas talvez esse aqui não exista mais. Mas isso já está morto? Não. Então não é um exercício de fim. Ainda é um exercício de continuidade. Se algum dia morrer, está feito. Lutamos um bom combate. E vamos entregar a casa para o Eterno que quiser recebê-la. Mas esse dia não chegou. Nós estamos ainda no combate. E nesse combate, a gente vai tentar fazer com que a casa esteja viva. Então, o pessoal da secretaria me pediu para eu falar para vocês que estamos precisando de dinheiro. Certo? Parabéns ao pessoal da internet que doou, viu? Conseguimos pela internet uns R$ 1.500, somando os donativos pela internet, conseguimos uns R$ 1.500. Mais, uns 1.700. No Facebook tem um botão lá, doar. Por aquele botão de doar no Facebook, conseguimos os R$ 1.700. Muito bom. Certo? Mais o que a gente vai ter da sacolinha ali dos donativos. Certo? Então não se esqueçam de botar os donativos ali. Por favor. O que eu ia falar agora o último exemplo, o último exercício, era uma cena inspiradora, mas pela hora eu não vou mais falar. Eu vou começar, é uma cena que me inspira muito, de um filme que rolou há pouco tempo aí no mercado. Então, o filme é A Forma da Água. E eu queria conversar sobre uma cena desse filme. Então, quem não viu esse filme, eu vou dar spoiler na próxima semana. Então, eu vou começar a aula assim, entendeu? Então, pode chegar um pouco atrasado, ou então na hora do spoiler sai e volta.
Mas, ou então pode assistir esse filme durante essa semana, tá bom? Que eu vou dar um exemplo de sannyasa dentro desse filme. Se eu tivesse como, até mostraria aqui o filme, numa projeção. Mas eu contando vai dar certo. Essa aula agora tiveram muitos exercícios. Vocês vão se lembrar de todos eles. Se vocês não se lembrarem, o Ricardo está ali gravando. Tá bom? E aí, algum dia, a gente vai colocar no Facebook. E olha, o Ricardo está aqui sem precisar, o Ricardo que está ali gravando, tá bom? Ele está aqui sem precisar estar aqui. Na verdade, ele só precisa estar aqui na segunda-feira. Ele está vindo aqui, sabe por quê? Porque ele gostou da gente. Ele assistiu uma aula e falou assim, vou também gravar aqui. Aí ele vem segunda, grava aqui, aparece de segunda e falou, também vou na quarta-feira gravar, porque achei bom. Então ele está aqui como um dedicante, né? Agradeçam ao Ricardo, palma para o Ricardo. Viu? Como um dedicante com amor, fazendo um trabalho com amor, viu? Sem precisar estar aqui. Que coisa boa. Beleza os exercícios? A forma da água.